Ok. Então, aqui na em relação à peça, cabeçalho, direcionamento ao juízo competente, qualificação das partes, fundamentação jurídica que ele está utilizando, ação de elementos, compra de elementos provisórios, isso aqui é a nossa, né, liminar, tá? Em face de fulano, que daí nesse caso aqui, né, é o pai da criança, endereço eletrônico, se é desconhecido você bota, se tem você inclui, razão dos fatos, fundamentos. Que tem uma parte da gratuidade da justiça, justificando, né, que não teve como recolher por força de uma hipossuficiência. Vocês vão ler depois com calma, né, também todos esses fatos aqui, fala que é filho legítimo do réu e tudo mais, em que ele pagou pensão em alguns momentos, depois parou, e não teve solução senão buscar o judiciário. Depois entra a parte do direito, que fala daqui do dever de alimentar, da Constituição, do Código Civil, tudo isso que já é conhecido de vocês. Aqui esse modelinho, né, não é um que eu catei esse modelinho até da internet, aqui fiz alguns ajustes, mas eu até costumo dizer que é o típico caso que você não precisa estar colocando doutrina, e aqui também não tem. Né? Nós estamos nos aproximando do nosso trabalho, né? A gente tem o nosso trabalhinho que é para o dia, até pegar aqui, dia 6, né? Tem mais uma aula, depois é o trabalho que vale nota de prova, e já falando sobre isso, né, de uma pincelada, na aula que vem eu vou falar ainda mais, para dar mais algumas dicas. Vamos fazer hoje um exercício aqui de fixação até do procedimento especial. Mas é claro que o que eu vou querer de vocês é que vocês façam uma petição. Aí os alunos falam, professor, mas eu vou ter só sei lá, pouco mais de 24 horas para fazer essa petição. Vai ser possível? Claro que vai, né? Porque eu vou. Lembra que a OAB você vai fazer em poucas horas, né? Que você tem para fazer. Se a gente for pegar na ponta do lápis ali, você tem as 3 horas para fazer na OAB, contando que você gastou tempo com as questões né, as questões dissertativas que tem, são geralmente 5 questões, depois tem a peça. E aí, alunos, tem que fazer em 3 horas. Por quê? Porque é uma peça simples. Você aqui, no caso, não precisa botar doutrina. Por que eu vou colocar aqui doutrina falando sobre os alimentos? Isso não precisa, o juiz conhece, as partes sabem do dever de alimentos. Aqui também, se for o caso, não precisa nem reproduzir os artigos, porque o magistrado tem acesso à Constituição, tem acesso ao Código Civil. Aqui foi incluído só para ficar mais didático. Tá? Mas não há necessidade, então você vai dizer lá para mim, teve aluno de outra turma que comentou, professor, eu não tenho como fazer, porque lá no escritório, lá no MPJ, às vezes eu tenho 5 dias. A gente tem que se acostumar a fazer mais rápido, não precisa buscar doutrina, não precisa buscar jurisprudência, a jurisprudência é só um plus, né? Como diz o manezinho, um plus a mais, então se quiser coloca julgado, mas você não precisa colocar julgado. Então você vai botar as normas que embasam, você vai ter que saber argumentar, colocar o direito, expor o direito à fundamentação para reformas, se for o caso, se fosse um recurso. Nesse nosso caso aqui, os requisitos de uma tutela antecipada, onde é que estão, se for cautelar, onde é que estão os requisitos da cautelar. Isso você não pode deixar de fazer. Tá? Você já vai ter um esqueleto da peça, então você já vai ter um esboço, e você vai só montar, tá, o teu quebra-cabeça. Então não tem desculpa para dizer, não consigo fazer em mais de 20, né, sei lá, em 30 horas, do gênero. Vocês podem se reunir até 3 alunos, como eu falei, pode fazer individual, pode fazer em dupla, e no máximo 3 alunos. Tá? Então procurem sempre pessoas que vão somar, que vão fiscalizar, porque de nada adianta você fazer, né, em trio, se de repente o teu colega não te ajudar, né? Vou ficar um deles, o famoso coloca meu nome no trabalho, né, que a gente sabe que existe, né? É o Júnior do Sandy Júnior, que não canta nada. Esse não vai somar, então você não faça dupla, não faça trio com ele, que às vezes, ou se você fizer, você diz, faz o checklist, revisa, vê se o CPC está correto, se eu respeitei tudo que precisava do CPC, se de acordo, de repente, com o modelo se fecham os pedidos. Tá? E os alunos dizem, professor, eu esqueci o valor da causa. Se eu tivesse dado uma olhadinha no CPC e no modelo, você não esqueceria. Né? Então, essa é uma dica. Então, a parte do direito eu falo aqui da fundamentação, dos artigos que têm que ser respeitados, na verdade, que
eu quero que sejam aplicados dos alimentos. Falo aqui do interessante do trinômio, né, que hoje em dia se fala, antes era só binômio, né, necessidade e possibilidade, necessidade de receber os alimentos, você tem que justificar, né, e a possibilidade de quem vai ofertar, né, por exemplo, né, uma coisa que é sempre discutida, qual é a necessidade? Né, às vezes eu sempre falo que tem pessoas que vão lá, Gustavo Lima, né, que eu falei brinquei na aula passada, fez aquela sacanagem de acordar a mulher para terminar o relacionamento. Né? Devia ter jogado um vaso na cabeça dele. Não se acorda ninguém para terminar o relacionamento. Não se acorda ninguém, né? E ainda mais para terminar. E aí ele diz que para a pensão, se for o caso da pensão dos filhos, ele vai pagar. Se for 50 mil, se for 100 mil, ele paga. Né? Obviamente que nenhuma criança tem necessidade de um valor tão alto. Então a questão da necessidade vai ser, você vai ter que expor. Qual é a necessidade? Aí você cita, né, quanto é que é o colégio, qual é que é a questão da alimentação, quanto se gasta, etc. Né? Plano de saúde, o que for incluído na necessidade daquela criança. Possibilidade, aí você vai explicar. Tá? Eu sei que tudo isso é questão mais de né, professora de dia de família, professor, mas eu estou só explicando aqui na peça, já dando a dica né, para vocês, já que eu não oriento vocês no NPJ, mas geralmente você não pode esquecer, né, utilizar um modelinho de falar da possibilidade da outra parte também. Por quê? Porque muitas vezes a outra parte você tem que pensar na contestação, ele vai dizer que não, que ele ganha muito pouco, que não tem possibilidade de pagar isso. E aí você vai juntando, por exemplo, na possibilidade que a gente junta fotos de Facebook da pessoa no P12, né, tudo mais, andando de lancha. Opa, olha aí, ó, não tem possibilidade, né? Então necessidade da criança, possibilidade do cidadão e a razoabilidade também, que é né, citada por alguns doutrinadores, para você colocar né, do valor, né, que muitas vezes você coloca uma necessidade lá em cima, né, a pessoa cita que ele vai fazer aula de mandarim, vai fazer aula de jiu-jitsu, e enche a criança de coisas ali, de atividades para aumentar a pensão, né, sem que isso seja razoável, até psicologicamente para a criança. E a possibilidade também. Então, tem um chamado trinômio aí que você pode expor para o juiz. E aí entra a parte da liminar, olha aqui, os alimentos provisórios. Né, em virtude da necessidade da impossibilidade de genitorar cargo sustento do menor, também na prova inequívoca, você na certidão de nascimento anexa, que está o sujeito como pai, né, que afirma indene de dúvida do estado de filiação entre autor e réu, demonstra curial seja determinado o pagamento de alimentos provisórios ao infante. Aí fala aqui no artigo 4º, aquele que nós já falamos sobre ele, né, que o despachar o juiz fixará desde logo alimentos provisórios. Convém destacar que a fixação dos alimentos em fase pré-sentencial se equipara à concessão de tutela de urgência, porquanto incidem intrinsecamente os requisitos da probabilidade, do direito e do perigo ou risco de dano. Veja que é uma dúvida até que os alunos levantam, dizendo, professor, eu li a lei de alimentos, a 5478, e não achei requisitos. Realmente, ela é silente em relação a isso, e há muitos anos, isso desde praticamente o CPC de 39, né, que é anterior, obviamente, a essa lei de alimentos, e depois da lei de alimentos, geralmente se usa o fumus boniuris e o periculum mori. Tá? Aqui, como tem o CPC atual, fala né, também no fumus boniuris e periculum mori com outro nome, que é a probabilidade do direito e o risco de dano, você pode e deve sempre colocar que onde estão esses requisitos. Então, você vai discorrer, no caso do teu cliente, quando você falar dos alimentos provisórios, da nossa liminar de alimentos, desses dois requisitos. Tá? Por exemplo, na probabilidade do direito. A probabilidade do direito está no fato de ele ser pai, reconhecidamente pai, já registrou a criança, né? E nos documentos que demonstram a necessidade da criança receber uma ajuda. Né? Obviamente, e a gente sabe disso, que há esse dever de auxiliar, está no Código Civil, mas, sobretudo, porque você juntou documentos. Você mostrou ali que tem o boleto da escola, do plano de saúde, de roupas, alimentação, isso tudo você deve juntar. Tá? E aí uma dica até para vocês, né, de pedir para os clientes fazer uma listinha. Eu costumava fazer isso quando professor do NPJ, para
uma lista de documentos, né, para passar para a pessoa. Lembra que você lida com leigos, né? A gente não pode achar que, de repente, a dona Maricotinha ela vai saber tudo. Só tem que mostrar a probabilidade do direito. Ela não sabe o que é isso, né? Então, aí você vai ter que mostrar, pega uma listinha, diz o que seria interessante numa ação de alimentos ela juntar. E aí vai pedir um extrato, depende do cartão, ou comprovante, né, o cupom fiscal de todos os estabelecimentos do mercado, padoca, o que for no caso. Pede para ela fazer uma listinha de documentos, ela vai te trazer. Tá? Não deixa, né, assim, até porque as pessoas não levam para a gente, você vai se frustrar porque não vai conseguir provar e o juiz vai indeferir. Tá? E o perigo de dano ou risco ao resultado útil, né, o nosso perigo in mora, ele é óbvio, né, por se tratar de alimentos. Daí você vai explicar que, tendo em vista a natureza alimentar, né, da subsistência da criança, né, você não pode esperar o fim do processo, não pode esperar terminar o processo. Ok? Requer desde já a fixação dos alimentos provisórios, sugerindo ao magistrado o valor de 30% do salário mínimo, por desconhecer a atual situação financeira do réu. Isso é muito comum lá no NPJ, você já deve ter se deparado, o desespero, né, ou pelo menos a tristeza, quando a parte fala, ele tem emprego fixo? Não. Né? E aí é complicado, porque aí vive uma situação, ele vive de bicos, vive, né, com trabalho autônomo, aí complica. Aí, obviamente, você vai ter que ir para o salário mínimo. Né? Se você não tem outro parâmetro, você vai para o salário mínimo. Né? O melhor dos mundos é quando a pessoa tem um emprego, né? Você pode até descontar na folha. Então, essa seria a melhor opção, mas se não, você vai e usa como parâmetro o salário mínimo. A jurisprudência, né, fala geralmente 30%, né, que é o que não comprometeria a subsistência também de quem presta os alimentos. Então, isso é um percentual jurisprudencial doutrinário. E os pedidos, a parte final, né, que é de praxe, gratuidade da justiça, concessão de alimentos provisórios no percentual sugerido 30%, designação de audiência prévia de conciliação, né, citação do réu para comparecer nessa audiência, Ministério Público, porque tem menor, e a procedência, né, dos pedidos da ação, mas correto seria dos pedidos, né, condenando o requerido da prestação de alimentos definitivos. E você fala ser depositados na conta poupança número tal. Certo? Daí tem outros pedidos aqui, né, de relação de produção de provas, sucumbência, isso tudo que vocês já sabem, já utilizam o 319, já são experts. Da causa, o valor de tanto, que é a soma, né, lembra que é o valor da causa de alimentos, são 12 vezes o valor dos alimentos. Isso também vocês já estudaram na parte de valor da causa. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode abrir o microfone, melhor do que o chat, por favor. De repente até prática, tudo certo. Se quiserem contribuir com alguma experiência de vocês no NPJ, alguma dificuldade ou alguma dúvida, só também sempre interessante, enriquece a aula. Como eu falei na aula passada, o aluno deu esse feedback dizendo que, né, se eu preciso citar artigos no preâmbulo ou não. Eu respondi já para vocês que vai de cada um. O que você não pode deixar de fazer é na parte do direito, é porque você já está preparando, né? Algumas vezes você tem que ganhar esses processos no STJ. Né? Eu acho que eu citei aqui para vocês, né, de casos em que eu advogo, já vou falar de um deles ali, que é em Alagoas, que a gente já brinca, né? A gente brinca muito que como a gente lida com pessoas influentes no polo passivo, quase sempre a gente já tem que preparar a cama para o STJ. Né? Porque você diz, o magistrado de primeiro grau não está muito, né, não muito afim. O tribunal é razoável, né? E muitas vezes nega o direito, que lá eles têm, não é querer falar muito mal, mas já falando, né, do Tribunal de Alagoas, de Justiça de Alagoas, a minha visão é que eles ainda têm uma visão muito antiga, né, coronelista, do negócio de os poderosos, as influências, muito mais do que aqui. Né? Infelizmente, a gente lida com isso. Para você ter uma ideia, em primeiro grau, tenho na parte de direito de família, lá em Maceió, tem 2 juízas já suspeitas, tanto que a gente já bateu de frente, já teve que bater boca e bater de frente, porque não andavam os processos. 2 pegam o nosso processo e já dizem que são suspeitas.
né? E aí deixa para a terceira, que daí sim toca o processo, que é essa isenta. Mas é complicado. Você vai se deparar com isso ao longo da carreira. De repente, em algumas comarcas acontece isso, né, de você ter uma resistência, então você já tem que pensar lá na frente. Né? Às vezes, teses novas, de repente, a Josiane pegou para fazer um caso lá no NPJ de guarda e alimentos e tal de semoventes, né, de animais de estimação, um gatinho, um cachorrinho. É coisa que você já tem que pensar, colocar os artigos, já deixar tudo pré-questionado para frente, né, lá para o STJ. Talvez aqui não definam direito, o TJ ainda está meio em dúvida, então eu tenho que já sempre pensar lá na frente. Tá, Kelly, esse aqui da aula, tá, do link da aula e tudo mais, eu vou disponibilizar depois, eu estou gravando, tá, daí depois eu vou disponibilizar no YouTube. Você vai assistir daí desde o início, que foi agora há pouco, então não chegou muito tarde, não. Então, fica tranquilo que o que a gente falou foi da ação de alimentos e dessa peça aqui que nós estamos verificando agora. Vamos para o próximo caso, então. Nas ações de família, eu vou voltar aqui. Não sei por que está lento aqui o CPC, deixa eu só abrir o CPC aqui. Na parte das ações de família, nós falamos que tem, né, alimentos e tudo mais, e tem o divórcio, está aqui, né, no 693. Vamos falar do divórcio, e aí, claro que tudo que falar para o divórcio, eu não preciso colocar o do reconhecimento e extinção de união estável, porque a gente sabe que dá na mesma. Né? A grande questão é que o divórcio você vai utilizar, né, para quando tem um casamento registrado, né, devidamente no registro civil, e a união estável, né, equipara-se, né, e claro, tem toda uma questão de direito material também que vocês já estudaram, vão estudar, mas é muito próximo. Né? A peça é idêntica, você só vai colocar, né, que em vez de um casamento registrado, houve uma união estável, que pode ser através de uma escritura também, ou pode ser simplesmente uma questão fática, e você vai por isso que ele fala em reconhecimento da união para depois extinguir, né, diferentemente do divórcio, que já está reconhecido no documento. Então, isso tudo você vai pegar a mesma peça do divórcio e vai adaptar à união estável. Né? Então, e ele depois fala da guarda, visita e filiação. Eu vou pegar agora uma petição aqui, né, para a gente ver. E aí tá uma outra coisa que vocês deram, não sei se vocês tiveram tempo de ler aqui as ações de família. Alguns alunos mencionam, né, professor, essa parte aqui das ações de família eu esperava mais. Né? E a gente também, quando fala ações de família, aqui eles vão dar todo um rito especial para as ações de família. Se você for ver bem com calma, tá? As ações aqui de família do 695 até o 698, basicamente o que ele não traz nada de rito especial. A de alimentos, você tem uma lei própria, ok? E as demais, basicamente, ele repete o rito comum. Então, eu costumo dizer para os alunos que esse trecho aqui, já antecipamos a nossa matéria de hoje, você não vai encontrar liminar para o divórcio. Né? Alimentos, sim, a gente já viu, se o alimento é puro. Mas para o divórcio, separação, reconhecimento de união estável, extinção, guarda, visitação, filiação, não tem aqui nada de liminar. Então, pode até anotar ali, né, para essas citadas no 693, todos aqui os contenciosos, não tem liminar. O que ele faz é repetir o que está no rito comum. Então, portanto, antecipo já o que a gente vai ver na peça. Todos esses casos, todos os pedidos que você vai fazer nessas ações são tutelas provisórias gerais. Você vai pedir, se for o caso, cautelar, se for o caso, pede antecipação de tutela. Ok? Certo? Estão participando do Congresso de Processo Civil? Legal. O Arthur já falou que sim. Josiane? Participando? Não? Tairone? Assistindo? De repente... Sim, professor. Que legal. Quem é? Foi a Cláudia? Não, Fátima. Fátima. Desculpa, Fátima. Não apareceu aqui que a gata apareceu só o pessoal que está com... Alguns estão com o vídeo ligado. Que legal. Isso assistam, né? De repente isso está gravado. Parece coisa de Big Brother, né? Está gravado. Tem lá disponível, que a OAB disponibiliza depois as palestras.
né? E você vai ver, por exemplo, né, de abertura ali, Josiane, a Tereza comentou do negócio processual, né, que vai ser provavelmente o tema do teu TCC. E aí ela até comentou, claro que foi rapidamente só, ela explicou e citou alguns outros, né, eu falei da palestra também, por conta disso que ela fala que algumas coisas não tiveram impacto prático, e esse negócio processual é um deles, né, que embora seja perfeito, a gente ainda não tem a cultura da utilização, né? Os advogados ainda têm, e as partes também, têm muita desconfiança, né? A gente costuma dizer que os advogados não confiam no outro, né? Sempre fica aquele negócio, deixa eu pegar minha carteira aqui, na hora que ele vai para a reunião, a gente já pega a carteira, assim, já, opa, deixa eu guardar aqui, os caras podem me levar, né? Então tem um preconceito. Claro que isso acontece muito com os corretores, né? Por força de alguns, né, maus profissionais, acaba prejudicando os bons. E a advocacia também. Então, por força da nossa cultura, de um preconceito com colegas e tudo mais, as pessoas resistem a alguns institutos processuais, né? Então, só um parênteses que eu abri aí, que eu acho interessante que vocês, às vezes a pessoa nem viu o que estava acontecendo, então acessem lá a OAB Santa Catarina, vai ter o link do congresso e, de repente, vê o tema que te interessa, né, e assiste, que pode ser interessante para o aprendizado. Vamos lá. Divórcio. Vamos pegar um caso aqui, uma petição do divórcio aqui que a gente vai ver. Até alguns alunos falam, né? Professor, mas não é segredo de justiça? É, né? Geralmente é. As ações de família, de alimentos são, divórcios também. Todas são segredo de família. Segredo de justiça, desculpa. Por ser, né, tá no CPC lá por conta de envolver, por exemplo, menor. Só que aqui é o cliente autorizou, né? Tá longe da gente, tá lá em Maceió, então quebrei o segredo aqui de justiça e vou falar, né? Até porque depois ia dar um trabalhão ficar omitindo, então azar, né, do devedor também, que é conhecido. Não estou difamando ele, na verdade é só uma discussão judicial, ainda não teve fim esse processo. Vamos lá. Juízo da Vara da Família da Comarca de Maceió. Veja que é uma questão que as pessoas, né, o menor ele e a cônjuge, né, residem, né, na Comarca de Maceió, então optamos por lá, né, Alagoas. Karen, né, e Clécio, que é o menor, né, o menor impúber, então o menor é representado por ela, pela Karen. Fundamento, e aqui tem, ó, os artigos também do direito material e processual, né? Lei 5478 e tudo mais. Propor a presente ação de divórcio acumulada com partilha de bens, regulamentação de guarda, alimentos civis e compensatórios, com pedido de alimentos provisórios. Tá? Aqui, depois, mais lá na frente, a gente vai ver que, quando eu falo desses alimentos aqui, vou justificar, eu comento que eu sei que a natureza que eu vou ter que pedir é tutela antecipada, né, por força de ser acumulação. Então, veja que eu acumulei, e o CPC aqui, voltando a ele fala como ações separadas, como ações separadas, contencioso de divórcio, né, guarda, visita. A gente sabe que pode ser uma ação específica para guarda, né, e para divórcio e tudo mais. Só que aqui eu acumulei, que é o mais comum, né? Você, quando procura vocês lá no NPJ, você vai fazer o máximo possível de pedidos no mesmo processo, por economia, por celeridade, né? Duração razoável do processo e tudo mais. Então, eu vejo que aqui ele quer divorciar, partilhar os bens, estabelecer a guarda, né? Alimentos, né? Civis e compensatórios, nós já vamos falar sobre isso, e alimentos provisórios por conta da tutela antecipada. Enquanto o Cleiton Xavier, que é um jogador que muitos de vocês conhecem, quem gosta de futebol, né, conhece mais ainda, já foi da seleção e tudo mais. Então, foi casado com a Karen, né, tiveram o Cleiton, né, então o Cleiton Clécio, né, que é o nome do menino. Aí, o que aconteceu? Resumindo, isso aqui é uma história longa, também não vou ficar lendo os fatos. Foram casados muitos anos, o relacionamento chegou ao fim, moraram muito tempo no exterior, e agora ele pagava uma pensão para ela e, de repente, ele diminuiu sensivelmente o valor da pensão, né, e disse para ela que logo ele ia parar de pagar a pensão. Então, ela optou em já fazer a ação, além de partilhar os bens e tudo mais, né, ela até
achava que poderia resolver amigavelmente, mas não foi possível. Então, vai chegar um momento que vai ter que fazer isso no litigioso. Vou botar aqui para frente já para o pedido, primeiro começando, então tem a narrativa fática. Essa petição eu não vou disponibilizar para vocês, porque daí também é mais complicado. Eu vou disponibilizar para vocês a mesma petição, só que mais enxuta e tirando o nome das partes, né? Que a gente pode falar, mas depois, até porque às vezes você repassa para um colega, para um colega, para um colega, e aí então ideia não se incomodar também com o cliente. Decretação do divórcio, primeiro ponto, né? Primeiro pedido. Então, eu fiz uma narrativa fática longa, porque foi um relacionamento longo e conturbado. Agora vamos para pedidos. E aí uma dica para vocês, né? Fazer de acordo com cada um dos teus pedidos, declaratório, mandamental, condenatório, você faz um capítulo, né? Isso é legal para você até situar o magistrado, não colocar tudo junto. Porque a partir do momento que você coloca tudo junto, dificulta a vida do juiz, né? O juiz vai chegar e vai olhar aquela peça e dizer, poxa, e aí deixa passar um dos pedidos, está muito ali no meio, confuso, não está nem negritado, na hora que passou, são de repente algumas páginas, está cansado, então faça assim que fica até mais fácil, ele vai ter que decidir cada um deles. Fica melhor para contestar e fica melhor para estabelecer os pontos controvertidos. Decretação do divórcio, dizendo que eles não têm mais interesse em viver junto, né, já não vivem junto há muitos anos. Questão da guarda, regularização da guarda e direito de visitas ao infante, então explica aqui, né, como é que ela entende mais adequado. Uma dica, né, para vocês é não deixem isso, né, lá no NPJ. Eu sei que às vezes o cliente fala para vocês, doutor, pode deixar, não, doutora, pode deixar o visita livre, né? Não tem, a gente está super bem. Prefira, né, estabelecer, mesmo que eles digam que pode ser diferente, e pode ser, é um acordo entre eles, estabeleça sempre que possível, né, a questão especialmente se é muito pequeno, né, se é uma criança absolutamente incapaz, de como é que vai se dar a visita, o horário, se ele vai pegar a criança, o horário de pegar e de devolver. No começo parece muito legal, né? Na segunda semana, quando a outra parte arranjou outro namorado, já começa a virar vingança, né? A mulher do Gustavo Lima ali, a ex, já vai começar, quer saber? Não vou entregar naquele horário que ficou. Ou na hora que ele vai querer entregar, porque o Gustavo Lima vai ficar bebendo na madrugada fazendo live, você tá lá com meu filho, esse vagabundo, vai começar a ligar para o advogado, dizendo, eu quero meu filho de volta, tá lá na live bebendo junto. Então, por isso que é interessante você sempre situar, uma dica a mais que eu dou para vocês, né, que vai dar sossego para vocês, dizer, olha, não custa, meu senhor ou minha senhora, a gente já estabelecer, né, eu pedi para o juiz estabelecer horários, né, a criança precisa de uma rotina, então você vai pedir para estabelecer horários, né, para devolução, até para não ficar aquele negócio de, mas já são 8 da noite. Se não tiver nada fixado, não vai nem poder procurar para busca e apreensão, né? Vai dizer, não, se é até o domingo, ele tem até as 23 horas e 59 minutos. Então, por isso que estabeleçam horários, aniversários, feriados, tudo isso vai gerar problema depois, né? No começo está tudo bem, depois vai virar problema, né? Por que o Natal tem que ser contigo, né? Até ateu você é, que está querendo comemorar Natal? Eu quero o Réveillon para mim, né? Então, porque você quer passar o Réveillon com aquela vagabunda, né? Começa a virar barraco. Então você chega assim, não, vamos estabelecer que o Natal é com um e o Réveillon é com o outro. E isso vai intercalando todo ano. Então veja que são coisas que vão te render menos incomodações. Tá? Alimentos, aqui tem a parte dos alimentos, a gente explica, né, da princípio da solidariedade, necessidade, possibilidade, então vai discorrer aqui com calma, né, sobre tudo. Explica, né, vocês vão falar sempre daquilo que nós já comentamos antes, né, especialmente demonstrar que precisa de um valor e que a outra parte tem condições de dar. Aqui está uma briga grande porque o Cleiton Xavier se aposentou e diz que não tem mais condições de ajudar como antes o filho, mas a gente aproveitou das redes sociais, em que ele ostenta bastante, para dizer que sim, ele continua bem rico, né? E isso gerou, inclusive, né, tem uma tabelinha aqui com os gastos, olha que legal que você pode fazer, farmácia, dentista, psicólogo, bababá.
Então, pede os alimentos. Mais ali na frente tem uma outra situação que foi solicitado, né, que é os alimentos compensatórios, né, que é uma coisa que depende, vocês podem ver com o professor de vocês, com professora de direito de família, não sei se já estudaram, sabe que são os alimentos compensatórios. É uma tese bem legal para se utilizar, especialmente quando uma das partes ficou na administração dos bens e ainda não partilhou, né? O que são os compensatórios? Para compensar a perda, né, financeira que teve com o divórcio. E mais, quando um fica na administração dos bens, e aí você tem direito a esses alimentos compensatórios até a efetiva divisão patrimonial. Então, muitas vezes você vai se deparar com um rompimento, né, de uma união, em que até chegar numa sentença final de divisão dos bens, a gente sabe que demora, que tem que avaliar, vai se discutir muito dos bens. Uma parte, de repente, fica na posse dos bens e a outra não, né? E por isso que surge essa questão dos alimentos compensatórios. Estudem essa tese e, dependendo do caso, você peça. Tá? Outro dia a gente contestou uma ação em que daí a advogada pediu alimentos compensatórios quando não devia. Tá? Ela usou a tese equivocada, não entendeu o que são os alimentos compensatórios. Então, você tem que sempre estudar e, se for o caso, peça, né, que pode ajudar a tua cliente ou teu cliente aí no divórcio. Então, aqui a gente discorre sobre os alimentos compensatórios. É algo que você, inclusive, pode se citar doutrina, que é uma coisa mais recente. Não é como os alimentos que a gente costuma dizer, né, esses civis, né, decorrentes de parentesco. Esse já está mais do que sedimentado e previsto. Os compensatórios não, é uma coisa muito recente. Então, vai atrás disso, né, coloque julgados, né, olha aqui, é interessante o TJSC. Alimentos compensatórios, alegação de desnecessidade, insubsistência. Ex-convivente que permanece na administração exclusiva da empresa do casal. Né? Minoração, falta de prova de capacidade para arcar com o valor arbitrado. O cônjuge ou companheiro mais afortunado deve garantir ao ex-consorte que se reequilibre economicamente. Cabem ser fixados, inclusive, a título de tutela antecipada. Veja que deu alimentos compensatórios porque um ficou na administração, né, da empresa do casal, isso acontece muito, e o outro ficou sem nada, né, e está lá esperando o processo, enquanto o outro usufrui. Então, por força disso, você pode pedir o tal dos alimentos compensatórios. Então, anota aí para ver se o caso depende do cliente. Partilha de bens, então é um outro pedido que vai ser feito, vai te explicar quais são os bens de cada um, o que pode ser partilhado. Aqui vem a parte mais processual da inversão do ônus da prova, outras providências, que a gente pediu exibição de uma série de documentos, né, de quebra de sigilo fiscal, porque vocês devem saber que o jogador de futebol, né, geralmente tem empresas, né, ele usa muito empresas para receber direito de imagem, né, para receber valores. Né, a situação, eles estão bem assessorados, né, muitas vezes juridicamente, então começam a desviar patrimônio para não rachar, para não dividir com a ex-mulher. A gente pediu uma gratuidade da justiça, e aí vem aqui, ó, necessidade de alimentos provisórios, tutela de urgência antecipatória. Tá? Então, você vai... Nós explicamos aqui os famosos requisitos do periculum in mora e fumus boniuris para receber esses alimentos provisórios, né, que a gente chama de alimentos provisórios, mas tem característica de tutela antecipada, né, diferente da liminar que nós falamos antes. Certo? Cada dia que passa, só aumenta o desequilíbrio econômico, justificado, experimentado pelas partes, e tudo mais. Tem aqui uma doutrina aqui da Maria Berenice Dias, que já é uma das mais utilizadas, né, no dia de família. E aí requer deferimento da tutela provisória de natureza antecipada, sem a oitiva da parte contrária, em sede liminar, ou seja, né, rapidamente, condenando-se o réu ao pagamento de alimentos civis em 23 salários mínimos para o filho comum do casal e 21 em favor da cônjuge, bem como de alimentos compensatórios, né, visando mitigar o desequilíbrio econômico e a administração exclusiva dos bens pelo Sr. Cleiton, esse 90 salários mínimos mensais.
É um valor alto, né, de pensão, mas que era compatível com o patrimônio das partes. Tá? E depois tem a parte dos pedidos aqui, que vocês vão ter depois o modelinho, que pede para os alimentos provisórios, né, para fixar a tutela antecipada, né, e confirmando cada um daqueles pedidos que nós tratamos, pedindo manifestação do Ministério Público, quebra de sigilo fiscal, né, produção de provas, né, e etc. Ok? O valor da causa aqui provisório 1.613.000, né, isso vai acabar porque, como tem muito patrimônio oculto, vai aumentar bastante depois na discussão do processo. E aí, claro que os honorários agradecem, né? Depois, quanto mais dinheiro for partilhado ela receber, melhor para essa vaca que vos muge, né? E aí vamos tocar a ficha. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilão? Vocês entenderam, né? Então, como é que funciona aqui a acumulação dos pedidos? Prefira fazer acumulados. Aí só lembra que eu chamo, até para demonstrar para o juiz, isso vários assessores comentam, tá? Porque os assessores, né, de magistrados, especialmente de desembargadores, eles notam quando é uma peça bem feita, quando a pessoa está redigindo com atenção. Por isso, né, que a gente costuma dizer, pratiquem bastante, né, a redação, se inspirem, né, em peças legais, que vocês gostem, que entendam que a leitura é boa, e etc., porque eles costumam dizer que se a pessoa demonstra conhecimento não só da redação, né, o português claro, objetivo e tudo mais, também a parte processual é interessante, né, porque eles vão também falar, poxa, simpatizei com essa peça, ele fez o pedido correto, né, não chamou tudo de liminar, ele não fez pedidos genéricos. Então, isso é só uma dica também, porque vai fazer diferença lá na hora de apreciar. É a mesma coisa que a prova, né? Quando a gente corrige uma prova que, se está, de repente, um TCC, também costumo dizer isso, é um TCC de um aluno, está cheio de erro de português, está mal redigido, você já não consegue prestar atenção no conteúdo, né? No conteúdo em si, que é o mais importante, você começa a ficar disperso, porque, meu Deus, né? Está aqui tudo escrito errado, conjugado errado, né? Erros de digitação. Isso acaba influenciando numa má apreciação da tua peça pelo juiz, do TCC pelo professor, né? Então, uma coisa que a gente tem que ser criterioso em relação a isso. Tá? Em relação também à prova, peças, né? E TCCs, tudo que é redação. Vamos para o próximo ponto, né, que a gente vai falar aqui, que é... até relembrando, para quem não estava na aula passada, né, não vai ter chamada, não tem mais chamadas, estão aqui porque querem, né, não porque são obrigados para responder, ganhar presença e tudo mais. Tá? Então, todo mundo vai ganhar presença, só que interessante de acompanhar a aula, que isso vai te ajudar no trabalho e na prova. Muitas dicas são dadas aqui na aula. Ou depois você vai, né, pode assistir depois, tranquilamente. O próximo, ação monitória eu já falei para vocês, né? Lembro que eu comentei com vocês da ação monitória, então não preciso mais falar dela. Se alguém ficou com dúvida, só me dizer. Vamos falar do próximo ponto aqui que eu tinha colocado, que é primeiro vamos falar da interdição, que tem mais a ver com o... Tá aqui, né? Interdição. Tem mais a ver com o direito de família. Né? Tá aqui. Interdição. Vamos lá. 747, você pode acompanhar no CPC ou aqui na tela e anotar os principais pontos, né, sobre essa matéria. Como eu falei antes, interessa a gente saber para que serve e depois se tem liminar ou não. Primeira coisa, para que serve uma interdição? O que te leva, primeiro, quando alguém conta uma história, você optar pela interdição? A interdição, o nome já diz, não tem nada a ver, né? A gente tem que fugir daquela questão de que fala interdição, a gente lembra de prédio. Vai interditar o prédio. Isso não tem nada a ver. A interdição que está aqui no CPC, ela está ligada a uma incapacidade de uma pessoa. Você interdita alguém porque ele perde a capacidade civil. Pode ser provisoriamente, como pode ser permanente, né? De forma permanente.
Então, sempre que falar em interdição, e às vezes até a gente brinca, né, em casa, quando diz, o Tairone está gastando demais, está viajando demais, está torrando tudo lá no P12, vamos interditar ele. E a gente vai ver que é um caso que, dependendo da situação, dependendo da gravidade, né, do impacto psicológico, disso que está acontecendo com ele, você pode interditar. Né? Vamos falar aqui disso, né, dos casos mais comuns de interdição. Então, lembre-se que a interdição é quando alguém se torna incapaz, provisório ou permanentemente, e você busca substituir, nomear um substituto para o interditado. Tá? Por exemplo, você nomeia um curador, uma pessoa que vai substituir esse cidadão. Por exemplo, né, um dos casos mais comuns de interdição é o Alzheimer hoje em dia. Todo mundo acho que conhece alguém, tem na família, conhece alguém que sofre ou sofreu de Alzheimer. Né? Eu tive na minha família a minha avó, que começou a manifestar. Quando chegou no momento que ela não tinha mais condições de praticar os atos da vida civil, que a gente diz, ou seja, os básicos de ir ao banco, né, se lembrar da senha, se manifestar, né, ou pelo menos ter a capacidade de discernimento do que é certo e o que é errado, é o momento de interditar. Né? Infelizmente, são situações muitas vezes por doença, né, às vezes por acidente. Então, você tem que interditar a pessoa e nomear alguém para ir no seu lugar praticar os atos. Né? No caso ali, por exemplo, você tem, né, uma pessoa com Alzheimer, você vai nomear um curador, que ele vai poder ir ao banco, vai poder receber a aposentadoria, vai poder comprar os medicamentos, tudo em nome dessa pessoa. Tá? Então, a interdição muitas vezes, né, parece brusca e é chato de se fazer, mas ela também é um ato de amor, né, com quem está aí vai ser interditado, porque você está evitando que ele muitas vezes venha a perder patrimônio. Diz aqui quem é que pode promover a interdição. Veja que geralmente são as pessoas mais próximas, né? Mas tem até pelo Ministério Público. Algumas vezes vocês vão ver, né, que representante da entidade que se encontra abrigado, por exemplo, muitas vezes, né, o representante do lar de idosos. A gente tem, por exemplo, ali em São José, né, o lar dos velhinhos de Zuma, né, o lar de Zuma, conhecido ali em Campinas, em que muitas vezes o representante do lar de Zuma, que tem, inclusive, né, não é particular, não é privado, né, público, tem dinheiro público ali também, ele que faz a interdição, porque às vezes chegam pessoas ali e ele pode providenciar a interdição, porque aquela pessoa de repente tem uma aposentadoria, eles conseguem receber a aposentadoria por ela, comprar as coisinhas básicas para ela. E se não for o caso, o Ministério Público pode promover a interdição. Geralmente, a maior parte das vezes, são os parentes, né, o cônjuge ou os filhos, que acabam fazendo a interdição. Tá? Incumbe ao autor da petição inicial especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens, e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Tá? Aí você vai ter que olhar lá no Código Civil da questão da incapacidade. Eu falei aqui da doença, mas existem outros motivos de incapacidade. Não sei se vocês recordam, por exemplo, o pródigo. Né? Esse que eu brinquei ali, que o Tairone de repente começa a bancar todos os amigos na balada, pega o dinheiro dele todo que ele ganha no trabalho, no estágio, sei lá, e começa a torrar. Né? E isso é caso de interdição, é o chamado pródigo, né? Aquele que torra tudo. Né? Então, e a gente costuma brincar, né? Tinha um amigo meu que era assim, ele disse que ele ficava rico depois da segunda tequila. Ele tomava uma cervejinha, depois tomava a primeira tequila e ainda estava tranquilo. Depois da segunda, ele virava pródigo. A gente disse, agora já pode chamar aqui para interditar. Porque ele começava a torrar dinheiro, pagar para todo mundo, abraçava o garçom, botava 100zão no bolso do garçom. Não, tá maluco, cara, tu não tem esse dinheiro. Então ele vai gastando demais. Se isso se torna uma patologia, né, e você pode pedir interdição. A questão com drogas também, você sabe também que é possível, o dependente químico pode ser interditado. Então, eu lembro do caso, né, como orientador do Núcleo de Prática Jurídica lá da UFSC, a gente tinha direto casos de mães que, infelizmente, buscavam um escritório modelo
para interditar filho, né? Porque o filho usava, né, drogas e tudo mais e precisava disso. Por quê? Porque também estava torrando dinheiro, vendia coisa da família. Alguns casos, né, o filho recebia uma pensão do pai falecido. Tudo isso era para evitar que ele dilapidasse o patrimônio também. Tá? Então, são os casos mais comuns. Se vocês lembrarem, até na mídia aparece, né, eu sempre falo um caso, não sei se vocês lembram, do vocalista do Ira, né, que é uma banda da década de 80, ali, final de 70, 80, depois ressurgiu nos anos 2000, um acústico. A banda Ira tem o Nazi, que era o pessoal mais antigo e sabe, um vocalista da banda, que ele começou uns 6 anos, mais ou menos, uns 7 anos, ele começou a torrar, ganhou muito dinheiro, começou a torrar a grana dele, também usando drogas. A família foi lá e pediu interdição. Então foi uma coisa que saiu na mídia, no site, né, no site de fofoca, nos jornais, a batalha entre ele. Então, aqui está, inclusive, a interdição como jurisdição voluntária. Tá? A interdição era para ser só, por exemplo, um parente, né, representando essa pessoa que está com capacidade, e o Estado. Só que no caso do Nazi, ali, do vocalista da banda, Ira, acabou sendo litigioso. Por quê? Porque ele entrou com advogados dizendo que não, ele não quer ninguém se metendo no patrimônio dele. Ele começou a dizer que a família estava querendo se apossar dos bens dele. Tá? E por isso que a gente vai ver que também é comum casos em que as pessoas pedem a interdição e a pessoa não é incapaz. Então tem que tomar cuidado sempre. Né? Pedir, né? Porque às vezes pode procurar vocês lá no NPJ dizendo, olha, minha mãe está com Alzheimer, eu tenho aqui um laudo médico e quero, né, promover interdição. Muito provavelmente, e aí o ideal, e vai acontecer isso no processo, o juiz vai marcar uma perícia, porque algumas das vezes isso é falsificado, esse laudo médico, às vezes ele tranca, e você já deve ter ouvido situações assim, que o filho trancou a mãe em casa, ou a avó, né, e quer ficar com o dinheiro dela. Né? Então tranca ela, tadinha, lá no quarto, com um vão de uns 10 centímetros na porta, embaixo da porta, para passar uma pizza para se alimentar, né? E deixa ela presa, acorrentado, e vai pedir a interdição, porque ele quer ficar com o dinheiro para gastar no P12. Então, por isso que tem que ter uma série de cuidados com a interdição. No caso, sempre experiência prática, né, na família da minha avó, o juiz o que fez? Ele pegou e nomeou a perícia, mas antes disso ele nomeou uma audiência e designou uma audiência para ouvir a minha avó. Ele perguntou se teria condições de levá-la até a audiência, eu disse que sim, e ele foi até lá. Já tive casos de clientes em que o próprio juiz fez aquela inspeção judicial, lembra que você já estudou? O juiz se desloca para constatar um fato. O juiz pode ir até a residência, pode ir até o lar de idosos e presenciar como é que está o estado dessa pessoa. Tá? No caso da minha avó, ela foi na audiência, eu sempre cito que foi até engraçado, né, tadinha? Ela chegou lá e começou a dar bronca no juiz. O juiz, tudo bom, dona Maria? Ela disse, tudo bom, seu safado? Você não me visitou mais, seu vagabundo? E começou a descascar o juiz. Aí o juiz deu risada e disse, estou satisfeito, doutor, muito obrigado. Durou 5 minutos. Ele viu que ela não tinha condições, não atinava mais. Achou que ele era conhecido dela, né, e começou a contar um monte de história. E daí, no caso que ele disse, eu entendo que ela tem uma incapacidade, constatei isso na audiência. Tá? Mas tem que tomar cuidado. Né? Vai ter intervenção do Ministério Público, sim, e aí vai interditar. Vamos lá. Que situações tem liminar será na interdição? O que vocês acham? Teve aluno até que na prova citou, né, a questão da interdição. Sem eu ter lecionado, achou que era caso, né, citou com uma das hipóteses, né, de tutela provisória, né, que eu tinha solicitado. E aí, será que tem? Vocês acham que interdição tem liminar? Vamos pegar aqui o próprio CPC. O que ele diz? O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova. Isso aqui é obrigatório, então, na inicial. Além do 319, você vai ter que juntar, né, demonstrar a primeira legitimidade e tudo mais. E aí está aqui, ó.
Onde é que está aqui a parte que o juiz vai fixar o curador? Peraí, aqui. 749, né? Especificar os fatos que demonstram incapacidade. A gente já tinha lido isso aqui. Na sequência, parágrafo único, sublinhando aqui. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Então, esse chamado curador provisório, né? Essa figura do curador vai ser sempre nomeada. Tá? É aquele que vai substituir o interditando. Tá? Aquela pessoa que está incapaz. Como eu falei, geralmente é um filho, né, ou um cônjuge, que vai atuar como substituto, chamado curador. E aqui no parágrafo único ele fala de justificada a urgência, então só pede que tenha urgência, nomeia curador provisório interditando para a prática de determinados atos. Tá? Essa daqui seria a nossa liminar, vamos dizer assim, né, da interdição. Tá? Que ele prevê o mais próximo de uma liminar que tenha, é que você cabe ao autor justificar a urgência, né, e aí pedir a nomeação do curador provisório. Certo? E aí depois segue, enfim, todo um rito, né, de que o juiz pode, diz aqui, né, será citado para em dia designado comparecer perante o juiz, que entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades. Então, tem casos que é muito simples, como eu falei, casos em que a pessoa está bem, com uma doença complexa ou avançada, que não tem muitas dúvidas, mas tem casos que não. Tá? Eu vou adiantar para vocês que o pior de tudo é quando você pega o pródigo e, de repente, o dependente químico. São casos que a pessoa vai resistir e aí, muitas vezes, você vai ver, né, o juiz na dúvida, vai ter que fazer todo um estudo, né, fazer um laudo, nomear, de repente, um psiquiatra para ver, porque a linha é muito tênue, né, entre, por exemplo, o caso né, de quem está se prejudicando, até a gente brinca, né, até o pão duro pode ser interditado. Né, aquela pessoa, quantas vezes também tem casos que você vai ouvir falar de um cidadão que ele não repassa valores para sustentar, ele tem que sustentar a família, tem a esposa ali que está, de repente, é do lar, tem os filhos menores, mas ele segura tanto dinheiro que ele não está prejudicando a subsistência dessa família. Né? E aí é caso também, muitas vezes, de interdição, e esse é um caso que é bem complexo, né? Que essa linha entre o simples avarento, né? Aquele que já é meio pão duro, e aquele que prejudica, que causa um prejuízo grande, tendo essa linha, muitas vezes é difícil de constatar, e aí você vai, da mesma forma, é o pródigo, da mesma forma é o dependente químico. Tem pessoas que a gente conhece, até famosos, que utilizam a cocaína direto e não são interditados. Né? A família sabe disso, ele sabe disso, todo mundo tem conhecimento, mas ele consegue praticar os atos da vida civil, não há um prejuízo, pelo menos a família não constatou, e não consegue. Se for pedir, e foi o caso esse do vocalista que eu já citei, para terminar essa história, acabou em acordo. Tá? Ele resistiu, teve até uma interdição dele, depois a família chegou no acordo, no seguinte sentido, né? Eu vi o resultado do processo, eles até divulgaram isso, eles liberaram ele para utilizar os bens dele, depois de interditado, se ele fizesse um tratamento. Então, ele foi fazer tratamento contra as drogas e tudo mais, e psiquiátrico, né? E aí depois eles colocaram ele de novo na administração dos bens. Então, vai depender de cada caso aqui. Certo? Alguma dúvida da interdição? Ficou tranquilão? Certinho? Vamos pegar aqui, deixa eu até ver onde está aqui as questões de procedimento especial. Vou abrir aqui para vocês. Rapidinho. Só interromper o compartilhamento aqui, já vou colocar na tela. Aqui o Humberto lembrou, né, que às 11h15 tem uma palestra legal no Congresso, técnicas para obtenção e efetivação da tutela de urgência, legal, relacionado com nossa disciplina. Bem rapidinho eu vou colocar na tela para vocês umas questões, para a gente só fixar
essa matéria de procedimentos especiais. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vou compartilhar aqui a tela. O grande problema dos alunos, geralmente... uma coisa até que eu não perguntei para vocês. Vocês querem tocar direto e terminar um pouco mais cedo ou vocês querem fazer a pausa? Pode tocar. Tocar? Tá. Então, podemos fazer dessa forma. Deixa para não... Olha o que está aqui na tela, né? Que eu acho que uma das principais dúvidas dos alunos é de como utilizar isso na prática, especialmente para quem não faz estágio, para quem não tem muito acesso, né, à prática jurídica. Vamos ver cada um deles aqui e vai trocar uma ideia. Tá? Lembrando que sempre você vai, eu volto a repetir aqui, você sempre vai privilegiar, você vai sempre, quando tiver um caso diante de você, primeiro ver se é procedimento especial. Né? Procedimento especial do CPC ou fora do CPC. Tá? Primeira coisa. E aí, claro, você vai ter que, infelizmente, dar uma pesquisada ou lembrar da matéria. Alguns casos, pelo próprio nome da ação, você já sabe. Mas o grande problema é, professor, não achei procedimento especial. Aí você vai para o rito comum ou para o JEC. Né? Daí que vai o B, o plano B seria o plano A, buscar um procedimento especial. Professor, não achei nenhum que se encaixasse para aquele caso do fulano. Então tá. Então você vai para o JEC, para o juizado especial, naqueles casos que nós já falamos, né, causas menos complexas, que não admitem perícia, né, que não precisam, não necessitam de perícia, e abaixo de 40 salários mínimos. Não, professor, não se enquadrou no JEC. Plano C. Plano C é rito comum. Então é sempre por exclusão que você vai achar o rito. Não vai sempre no rito comum. Né? A gente tem a mania de, professor, eu vou sempre para o rito comum, não tem erro. Não, se tiver rito especial. E isso eu já estou falando da própria OAB. Se a OAB cobrar algo que era especial, né? Se a OAB falar para você que quer contar uma situação fática que é especial, rito especial, você não pode usar o rito comum, senão eles vão te anular a prova. Tá? Ora, se é uma reintegração de posse, você não vai poder fazer pelo rito comum, porque tem um rito próprio, você vai estar prejudicando o teu cliente. Né? Mesma coisa numa cirurgia, né? Você não vai fazer uma cirurgia, abrir toda a barriga do paciente, se bastava fazer 2 furinhos e fazer por vídeo laparoscopia. Então, tem que sempre fazer do modo menos invasivo. Vamos lá. Rito comum ou procedimento especial? Identifique cada caso o rito e o nome da ação. Vamos pegar o primeiro caso aqui. Ramírez, em uma discussão com Pedro, acabou difamando e injuriando este último na frente de várias pessoas em um shopping de Florianópolis. Além disso, Ramírez atingiu Pedro com um taco de golfe, causando um prejuízo material de 60 mil para os reparos estéticos e tratamentos médicos. Recuperado, Pedro lhe procura para ajuizar uma ação que lhe garanta o reparo dos males narrados a ser movida em face de Ramírez. E aí? Tem um rito especial para isso? O que vocês acham? Lembram de algum rito que se enquadre? Já ouviram falar? Querem arriscar? Será que existe para essa hipótese? Alguém quer se manifestar? Acho que tem alguém que falou aqui no chat. Deixa eu ver se o que é. Pode tocar direto. Aquele também falou para tocar direto. E aí? Não tem um rito especial, tá? Então você pode... Vou colocar aqui. Vou até botar essa questão aqui no chat. Você pode botar, copiar aí. Né? Pode copiar para o teu material, tal, para ter em casa. Então, não tem um rito especial. Não tem um rito específico para isso. O Beto acertou ali. Não há uma ação própria, né, específica para essa situação. E aí? Então, eu vou para o plano B. Posso entrar no JEC? Será que eu posso ajuizar essa ação no JEC? Sim ou não? E aí? Você falaria para o cliente? Né? Não dá, né? Vocês responderam já ali, a Vitória e o Humberto, que não. Por quê? Primeiro, né, acima de
40 salários mínimos. Né? Então, não enquadro na Lei 9.099, né? Ou seja, acima de 40 salários mínimos, já não conseguiria. E mais, tem outra situação que eu poderia justificar que não se enquadraria, vamos dizer que você está justificando isso na prova. Né? Por quê? Porque a questão da extensão dos danos, muito provavelmente vai demandar uma perícia. Tá? Se você for ver esse caso, o Ramírez pode chegar na contestação e dizer, espera aí, o que eu fiz para ele e tudo mais, que ele estava colocando ali de tratamento médico, estético, não está adequado. Não foi assim. Né? Ele pode ter caído depois, né? Então vai ter os argumentos e quem vai especificar ali, ou quem vai poder dizer melhor a extensão dos danos daquela agressão é, de repente, uma perícia médica. Então, nesse caso, não caberia JEC. Sobrou o quê? O nosso rito comum. Então, coloca lá que essa questão A é rito comum. Como é que vocês chamariam essa ação? E aí, como é que você nominaria essa ação? Tá? Não vamos esquecer que, professor, mas eu gosto de colocar só a ação, vem mover a ação. Né? Não, vamos colocar para o juiz já ter uma ideia do que se trata. Cada um tem a sua forma, né? Eu acho, não sei se eu mencionei para vocês, né? Eu falei várias vezes, eu acho, mas não sei se eu dei uma aula específica sobre isso, não lembro agora. Né? Talvez eu tenha que me interditar com Alzheimer, né? Porque às vezes eu esqueço das coisas, estou me interditando também. E a questão da classificação do ponto de Miranda, né? Declaratória, condenatória, mandamental, eu prefiro utilizar ela. Né? De acordo com os pedidos aqui, eu nomino a ação. Mas vocês podem colocar ação condenatória, o Humberto usou da mesma forma o ponto de Miranda. Né? Eu não preciso nem botar declaratória, porque toda ação é declaratória. Né? Então, condenatória. Por que eu chamo de condenatória? Porque o objetivo é condenar o pagamento de uma quantia, uma indenização, no caso aqui. Provavelmente né, você deve ter pensado, não sei se alguém nominou de forma diferente, né, ação de indenização tem alguns que chamam de ato ilícito, ação de indenização por danos materiais e, eventualmente, pensou danos estéticos e morais. Então, vai de cada um. Tá? Por que eu não gosto, e por que eu sempre bato na tecla de que eu não gosto muito de nominação de acordo com o que você está pedindo? Tá? Por isso que eu prefiro Pontes de Miranda, bom e velho Pontes de Miranda. Porque, por exemplo, no caso que o Humberto até citou ali, condenatória, abrange tudo. Aí você vai explicar na tua peça, o direito material, que você está pedindo dano estético, dano material, que são coisas diferentes, né? O dano estético é pela aparência que ele ficou, né? Com os retalhos e tudo mais que prejudicam a estética dele, a questão também psicológica envolvendo. Tá? Por que eu não, né, tenho dano material, que é o tratamento médico, tudo que gastou com medicamentos, cirurgias, etc., e eventualmente o dano moral, porque toda a dor que ele passou, os tratamentos imputaram uma dor, noite sem dormir, e etc. Tá? Também ele está dando colocação de reparação de danos, também, objetivo legal, né? Ela também é ampla, você não está especificando o tipo de danos. A ideia, tá, do que eu falo sempre do Pontes de Miranda, para situar vocês, é de que eu evito de ficar às vezes confuso. E alguns alunos até falam para mim que gostam, passaram a utilizar também, porque às vezes você vai ouvir várias... Se você falar às vezes com 3 alunos, cada um vai dar um nome diferente. Isso causa um pânico em muitos alunos. Né? Por quê? Porque alguns falam assim, ação de indenização por ato ilícito. Outros falam ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e morais. Reparação de danos decorrentes de... Então, cada um dá um nome e a gente fica muito confuso. Né? Isso causa um pânico, muitas vezes, nos alunos, de dizer, meu Deus, professores, são muitos tipos de ações e eu não consigo. Isso, se você usar o Pontes de Miranda, e eu vou até colocar aqui no chat para quem não me falaram se eu falei para vocês ou não sobre isso, mas eu vou colocar aqui no chat, né, os nomes que ele usa. Declaratória, né, condenatória, mandamental e constitutiva.
Vou pegar os clássicos aqui. Tem uma que ele fala que é executivo ato senso que não precisa. Então, ó. O que o Ponte de Miranda... Ah, tá, o Harrington botou aqui para mim que vai sair antes. Tranquilo, bom fim de semana. Vai com Deus aí. Depois assiste a aula, né, para ver como é que ficou essa resolução aqui. Por que ele usa isso? Porque fica mais fácil, de acordo com a natureza do pedido, o nome da ação. Tá? Então, para quem não teve isso antes, ou quem não sabe, é uma boa. Tá? Alguns alunos de oitava fase, que quando eu leciono essa matéria eu falo sobre isso, agradecem, porque dizem, professor, eu sempre fiquei confuso mesmo, porque no escritório eles botam um nome, o professor fala de outro no NPJ, ela diz, não, pô, Tairone, você botou reparação de danos, não é ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Tá, mas de onde é que tirou isso? Então fica aquela dúvida, né? Tem manuais de um lado e para o outro. Então, usando o bom e velho Ponte de Miranda, ele fala que se ela é declaratória, é para declarar a existência ou inexistência de um direito. Você pode buscar isso depois, posso passar um material sobre isso para vocês, se vocês quiserem. Tá? A condenatória fala em condenação ao pagamento de quantia ou entrega de coisa. Né? Geralmente a condenatória ela vai exigir especialmente quantia pecuniária, as chamadas indenizatórias, e vai exigir que você entre com aquele cumprimento de sentença. Então, condenatória é legal porque você usa para qualquer tipo de reparação de danos. Né? Quando eu falar, em vez de pegar indenizatória, a pessoa quer mover uma ação indenizatória por erro médico. Basta você botar vem incorporação condenatória, é suficiente. Professor, isso aí você inventou. Isso aí nunca vi fazer isso. Né? Se você pegar os maiores escritórios do país, eles usam dessa forma. Tá? Pra você ter uma ideia, dá uma olhadinha nas peças, vocês gostam de fuçar, do Sérgio Bermudes, do escritório dele. Escritório que ocupa um prédio inteiro, várias filiais, né? Fatura milhões por mês, tal, tem bibliotecária, tem tudo mais. Então, um dos maiores escritórios do país. Ele usa dessa forma. Os processualistas, às vezes, que estão no Congresso de Processo Civil, a maioria deles no escritório, os que têm escritório, utilizam dessa forma, porque facilita. Tá? Depois você explica, professor, mas eu chamei de condenatória, o Humberto colocou ali, mas só assim vem incorporação condenatória. E aí, na parte da petição, dos fatos do direito, você vai expor, vai colocar os tópicos de que tipo de condenação, quais são o direito material. Né? Você vai colocar ali dos danos morais, do dano estético, né? E você vai explicar o que é a condenação que você objetiva. Certo? Entenderam? Mandamental, para quem está aí depois vai anotar. Então, declaratória é declarar a existência ou inexistência de um direito. Condenatória, geralmente pagamento de quantia. Qualquer uma que seja. Mandamental é o caso de obrigação de fazer ou não fazer. O nome já diz, né? Mandamentalidade. Mandamental, que é a obrigação de fazer. Por exemplo, né, em vez de você ajuizar uma ação de obrigação de fazer um muro, né, sei lá, ação de obrigação de fazer para a questão de retirar o nome do Serasa. Né? Não preciso botar. Vem propor ação para a retirada do nome do Serasa acumulada com indenização. Às vezes chega a faltar até o fôlego, né, no nome da ação. Fala, vem acumular ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente automobilístico acumulada com... Parou, né? Então, aqui basta você botar declaratória e condenatória. Né? Professor, eu quero uma indenização por o nome estar incluído erroneamente no Serasa e quero que tire o nome. Condenatória e mandamental. Tá? Então, porque o mandamental já é a obrigação de fazer ou não fazer. Quando eu tenho um vizinho barulhento, eu quero que ele pare, mandamental. Né? Obrigação de não fazer, para que ele não volte a produzir aquele ruído que está me atormentando. Ok? E, por fim, a constitutiva, que está aqui no chat. O que é a constitutiva? Né? Constitutiva ou pode ser desconstitutiva. Ela busca constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Tá? Essas o pessoal tem mais dificuldade de entender. Porque condenatório é fácil, condenação. Né? Mandamental, mandar, né? Obrigação de fazer ou não fazer. E a constitutiva,
constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Tá? Como assim, professor? O que é constituir ou desconstituir? Me dá exemplos. Sabe aquela revisional de banco, que você sempre ouve falar, ou revisional de uma cláusula, ou anulação de uma cláusula abusiva de um contrato? Isso é constitutiva. Tá? Quando você quer desconstituir algo, uma relação jurídica estabelecida num contrato, uma cláusula abusiva, né, você quer desconstituir aquela relação jurídica. Então, isso eu chamo de desconstitutiva, né? Ou constitutiva negativa, tanto faz. Tá? Então, veja que quem quiser, se quiser um material sobre isso, eu posso passar depois, para quem se interessar. É só uma dica, não é obrigatório. Eu sei que muitos de vocês vão continuar usando os nomes que vocês acham adequados. Tá? E isso aqui é uma ideia, eu acho que é muito boa e costuma facilitar a vida, né, para vocês saberem nominar a ação sem ter um erro. Ah, professor, mas será que a OAB vai aceitar? Vai. Tá? Eu lembro até hoje, quando eu fiz a OAB, na saída, alguns amigos, né, aquele negócio que gosta de comparar a prova. E aí, professor, qual é a... Professor, ô Leonardo, qual foi a ação que você fez? Eu falei, eu fiz uma ação declaratória, né, mandamental e constitutiva. Quê? Errou. Errou. Com certeza errou. Era uma ação de repetição de indébito. Aí eu falei, e condenatória. Falei tudo o nome certinho, de acordo com o Código de Miranda. Não, era só mover uma ação anulatória com repetição de indébito. Eu falei, não, é a mesma coisa. Eu só usei o ponto de Miranda. E vai errar. A gente começa a apavorar, né? Todo mundo dizendo, vai zerar a prova, a OAB não vai considerar. Mentira, tá? A OAB sabe que existe essa nominação, os corretores sabem disso, então não se preocupa, se você, em vez de ação de reparação de ato ilícito, ação de indenização por danos morais, se você quiser usar o condenatória, vão aceitar sim. Tá? Tanto que depois eu brinquei com eles, eu tirei 10 e teve um ou dois que me cobraram que reprovaram. Eu falei o famoso, né? Toma ordinária. Viu como não é errado? Então, é opção sua, você vai fazer, a Kelly disse que quer o material, então, Kelly, depois, se puder mandar um e-mail, Kelly, ou quem quiser, depois manda um e-mailzinho, eu já respondo com o material, para quem quiser, né, utilizar dessa forma, quiser aprofundar, tá? A Fátima também, então isso, entra ali rapidinho, por favor, e manda um e-mailzinho, que fica até mais fácil de eu lembrar, né, em vez de eu anotar aqui. Um e-mail dizendo, quero material aquele professor. Posso postar no Eva. Isso, pô, Letícia. Melhor ainda, né? Porque daí quem quiser, busca lá no Eva. Vocês recebem o e-mail quando eu posto material, né? Então tá, eu vou botar ali material sobre a nominação das ações. E aí lê quem quer. Né? Eu não estou obrigando ninguém, tá? Outra coisa, se o professor de vocês do NPJ quiser que você chame de ação de indenização por dano moral, você não vai dizer que eu falei que ele está errado, né? Vai me botar em uma saia justa. Eu já tive casos, né, lá no CESUS, que quando está lecionando, que eu falei, eu acho mais legal assim, acho mais adequado, eu acho mais adequado. E aí teve um aluno que chegou para o professor lá e colocou, professora, eu não botou da forma como que eu queria, como eu achava legal, e a professora foi lá e deu nota baixa. Né, e disse, não, eu quero... Não chegou a dar nota baixa, falei, mandou corrigir. Aí ele começou a bater de frente, dizendo, mas tem o Ponte de Miranda, tem os maiores escritórios, E a professora disse, não, eu sou teu professor, eu quero que você bote indenização por danos morais. Aí ele falou comigo, uma conversa informal, e disse, olha, não está certo, ela pode até dizer, eu quero que faça assim, mas não dizer que está errado o ponto de vista, porque ela falou que estava errado. Aí ele foi lá e ainda disse, o Leonardo falou que a senhora não sabe nada. Eu falei, opa, ela me chamou, foi um barracão lá, né? Depois o coordenador veio falar também, como é que você fala isso para os alunos? Eu falei, não, eu falei assim, depois eu chamei no aluno junto, se eu falei dessa forma, não falei dessa forma. Eu falei que eu acho melhor, não significa que ela esteja errada. Então, só cuidado que o professor tenta argumentar, que eu sei que muitas vezes não vai ser bem aceito por alguns professores, alguns escritórios também, né? Depende de se está estagiando, pode ser que o professor não goste, ou o professor, o dono do escritório, o sócio lá, não goste e vai dizer para você, isso é besteira, isso é invenção do teu professor. Então, só quem quiser olha lá e tem muito sentido, né? Facilita a nossa vida. Professor, e se tiver uma tutela antecipada? Aí você vai botar, né, um caso,
Vamos dizer, nesse primeiro aqui do Ramírez, se tivesse algo que pedia antecipação de tutela, dizer, vem mover ação condenatória, vem propor ação condenatória, tá? Com o pedido de tutela antecipada. Claro que a tutela antecipada, a tutela de evidência, coisa, você sempre bota na sequência. Isso é prática. Isso não mudou. Não é porque eu nominei a ação diferente que eu vou, né, que eu estou utilizando o Código Milênio, que eu não vou falar da tutela. Tá? Então, isso não muda. Vamos para o segundo aqui. João está impedindo Pedro de usufruir de seu terreno. Colocou um cadeado no portão de entrada e ameaça bater em Pedro se adentrar no imóvel. Isso há uma semana, recente. Pedro lhe procura para ajuizar uma ação que lhe proteja contra esse ato ilícito de João. E aí, tem um procedimento especial para isso? O Tarione já respondeu com a cabeça. Mais alguém? Qual que é essa ação? Já vamos ver ali o primeiro. Vou jogar stop, né? Igual stop que ele botava. Diga o nome de um animal, de uma comida com a letra C. Stop. O que é que botou primeiro aí? Qual é a ação que você utilizaria aqui? Um procedimento especial, tem para isso sim. Tem uma munição para isso. Recente, né? Esse cadeadinho ali no portão. Alguém vai arriscar? Não? Dou-lhe uma. É a nossa, né, a famosa, isso, né, é uma possessória, né, uma ação possessória, foi ameaçada, né, foi, na verdade, violada a posse dele ali, de usufruir, e o correto seria a ação de manutenção de posse. Né? Ou seja, ele não chegou, costuma-se dizer que nesse caso não é típico de esbulho, e sim de turbação, né, porque ele está impedindo o exercício da posse, então é ação de manutenção de posse. Então, você iria colocar lá na tua petição, vem propor, né, com fundamento no 562, você vai pegar a fundamentação do CPC ali, demonstrando que o rito é especial, né, ação de manutenção de posse. Professor, se tivesse passado 1 ano e dia, lembra que eu falei para vocês? Ação de manutenção de posse, né, pelo rito comum. Aí você tem que detalhar. A OAB te cobraria isso. Para você ver se você está ligado, se você sabe que passou de ano em dia essa violação, aí, essa irregularidade à posse. Aí você vai dizer, pelo rito comum, posso chamar também de manutenção de posse sem problema algum. Vamos lá, Maria, a credora, lhe procura e informa que possui uma nota promissória assinada por Barnabé, que é o devedor, que não permite mais ser cobrada pela via da execução forçada. Porém, segundo o Código Civil, a natureza da obrigação ainda não está prescrita, podendo ser ajuizada uma ação para reaver a quantia devida por Barnabé. Qual seria essa ação? E aí, tem rito especial para utilizar? Alguém? Aquele meme, né? Fulano, você está aí? Me dê um sinal, por favor. Né? Se você está aí, me dê um sinal. Acenda a luz. É uma ação de rito especial. Né? A gente tem para isso, nós falamos na aula passada, se não me engano. Né? É o caso de uma ação munitória. Tá? Isso mesmo, né? O Tairone já botou ali, o Beto também. Então, é o caso típico de uma munitória, porque nós temos um título que perdeu a eficácia, né? Então, você pode reavivá-lo com a nossa ação munitória. Tá? É um caso típico que eu até poderia perguntar para você, o B, da manutenção. Tem liminar? Tem. Lembra que se você perguntar ali, depende, já aproveitando para revisar, manutenção de posse tem liminar. Posso pedir sim uma liminar. Nesse caso aqui da munitória não tem liminar. Tá? Não tem previsão de liminar. Vai ter que esperar o trâmite da munitória. Para alguns, como eu falei, né, a liminar seria, né, aquela expedição do mandado monitório, aquele que pede para em 15 dias pagar. Depende muito do doutrinador. Tá? Então vai de cada situação. Depende do que você achar melhor, mas claro que você vai pedir a expedição do mandado monitório para 15 dias pagar esse valor. Por fim, João, que atualmente é incapaz, está cobrando por sua representante legal, a esposa, de forma extrajudicial, por ligações e notificações, uma dívida de Pedro, no valor de R$200 mil, porém este último alega que só deve 100 mil, e tem prova disso. Pedro lhe procura porque pretende ver quitada essa obrigação no valor que acha justo,
sendo que a esposa de João não aceita dar quitação da metade do que acha devido. Qual a sugestão para Pedro? E aí? Tem rito especial para isso? Isso, né? A gente tem aqui no caso específico, quando você quer declarar, né, a quitação de uma dívida, o valor que você entende devido, você vai utilizar a ação de consignação em pagamento. Tá? Ele colocou direitinho ali. Né? Pô, professor, mas não pode a consignação extrajudicial? Não, né? Porque a gente tem um incapaz aqui. Lembra que se você tem um incapaz, numa troca de ideias com o cliente e tudo mais, você até poderia dizer, se a pessoa é totalmente capaz, sabe onde é que ela mora e tudo mais, eu posso tentar previamente aquela consignação extrajudicial, aquela que eu faço em banco, pode ser que dê certo. Nesse caso, eu já botei bem claro aqui que, né, ele é incapaz, então vou ter que utilizar o judiciário. Então, é uma ação de consignação em pagamento e não tem liminar prevista. Certo? Mais alguma dúvida? Para finalizar, a gente vai falar da notificação e interpelação. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar o CPC aqui. Se alguém ficou com dúvida, aproveita. A gente vai fazer mais, tá? Na próxima aula, mais exercícios desse de adivinhar, não, né? De apontar qual é a ação devida. E vocês já vão ter acesso ao material sobre a nominação das ações. Tá? Essa nominação, um detalhe para vocês é de que, né, essa que eu coloquei no chat, eu posso usar também para o JEC. Tá? É uma solução também para o JEC. Por quê? Porque os alunos perguntam, professor, e no juizado especial, como é que eu chamo a ação? Aí eu costumo dizer que também no JEC, no juizado especial, a gente não tem nomes específicos. Né? Não, é um rito especial, um rito próprio, né, por conta da informalidade, celeridade, pelo valor da causa, é pouco complexo, do JEC, da Lei 9.099, tá? Mas, né, é um rito especial que não tem nome de ação. Você não vai encontrar na Lei 9.099 o nome da ação. Então, você pode usar o ponto de Miranda, é isso que eu falei. Quando eu vou para o juizado especial, num caso de direito do consumidor, por exemplo, eu uso o velho e bom ponto de Miranda. A Kelly colocou que não entendeu esse último exemplo do Pedro. Deixa eu abrir aqui, então. Tá. Vamos lá. Vamos ilustrar, então, Kelly. O João, né, que está hoje em dia incapaz, vamos pensar de repente que ele está com uma incapacidade decorrente de uma doença grave e tudo mais. A esposa dele, por ele ser incapaz, está cobrando em seu nome, né, uma dívida de forma extrajudicial. Está ligando para o Pedro. Pedro, você tem que pagar R$200 mil. Tá devendo para a gente R$200 mil do empréstimo. Vamos supor que tem um empréstimo ali, está cobrando. E aí, só que o Pedro chega para você e diz, não, eu só devo 100 mil. Eu não devo os 200 mil. Porque os 200 mil ele está botando um monte de juros, coisas que a gente não pactou. Eu só tenho que pagar 100 mil. Tenho prova disso. E aí o Pedro diz para você, eu quero que você tome uma medida judicial, porque eu não aguento mais cobrar, ela me cobrando 200 mil. Daqui a pouco, de repente, vai me negativar, vai tomar alguma postura, uma ação contra mim também, eu não quero responder por isso. Eu quero tomar essa dianteira e parar de ser incomodado pela esposa do João. Tá? Não quero mais, eu quero depositar esses 100 mil, pelo menos, né, ter a quitação, somente dos 100 mil. Pagando 100 mil, me livrar dessa dívida. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, você vai mover, é o caso típico de você declarar. Para que serve a consignação e pagamento? Por que o Tairone colocou, e eu disse que está correto, a ação de consignação? Porque se você olhar a consignação e pagamento, ela diz que o objetivo dela é declarar quitada uma obrigação. Então, você tem um valor que você acha justo pagar, só que o credor não aceita aquele valor. Então, você vai consignar, você vai depositar em juízo. Porque, às vezes, até o próprio cliente, quando vai no NPJ, ele vai falar para a gente isso. Né? Ele diz o seguinte, eu quero pagar tanto, mas o fulano não aceita. Eu queria depositar em juízo. Eles usam esse termo, né? Depositar em juízo, depositar o valor que eu acho devido. Esse depositar em juízo nada mais é do que uma consignação. Você consignar em pagamento. Tá certo, Kelly? Entendeu? Ficou mais claro? Depois me fala. Sim? Maravilha.
pegar aqui a notificação, interpelação, mais aqui para frente. Aqui, né? De nada, imagina. Depois eu tô aqui. Vamos falar da notificação da interpelação. É o último assunto aqui para a gente de hoje, porque na próxima aula, eu já pretendo adentrar naquelas ações de rito especial, tá? Ações de procedimento especial que estão fora do CPC, que vocês pouco estudam, ou pelo menos a parte processual vocês não estudam. Por exemplo, mandado de segurança, a gente vai fazer uma aula falando do mandado de segurança, os detalhes, o que não pode faltar, né? Vamos ver uma petição de mandado de segurança bem atual. Isso acho que vai ajudar vocês bastante na prática. Veja aqui, ó, notificação e interpelação. O que é um, o que é outro? Muita gente utiliza errado, tá? Utiliza a denominação. E também a gente já sabe que essa notificação e interpelação elas podem ser feitas extrajudicialmente. Vamos lá, 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem, então, interesse de manifestar a sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciências do seu propósito. Então, veja que ele está dizendo aqui para que o 726, você pode anotar aí, vou até botar também aqui no chat para todo mundo. 726 é igual a notificação. Tá? Né, a ação de notificação. Aquele que quem quer manifestar a vontade para um outro da mesma relação jurídica. Sobre assunto juridicamente relevante, né? A gente já fala aqui, é óbvio, né? Ninguém vai fazer uma notificação sem ter um motivo juridicamente relevante. Você não vai chegar e dizer o seguinte, eu vou notificar o Tairone que eu gosto, que eu não gosto da Ivete Sangalo. Né? Tá aí, né? Você vai pegar alguma coisa relevante, alguma relação jurídica que vocês têm. Geralmente, né, vocês vão ver a notificação sendo utilizada em contratos, né, decorrente de um inadimplemento de uma relação jurídica, de um contrato, ou alguma coisa que você acha que está cometendo ilicitude, o vizinho, lembra, em vez de já partir para uma ação judicial, eu vou primeiro comunicá-lo de que eu não estou gostando do que ele está fazendo. O vizinho está fazendo muito barulho, etc. Então, eu vou utilizar desse instrumento. Pode ser judicial, mas pode ser extrajudicial. Tá? Então, vocês acho que já podem anotar aí também, vou até botar no chat aqui, que a notificação e a interpelação podem ser extrajudiciais. E é muito utilizado, né? Vocês vão ver que a maioria dos advogados, eles optam em não fazer judicial e sim mandam uma correspondência e vocês vão ver lá a nominação da correspondência, está lá, notificação extrajudicial. E o objetivo está aqui, ó, 726, se for notificação. Manifestar a vontade. E aí, né, diz aqui, se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público mediante edital, o juiz só definirá se tiver por fundada e necessária ao resguardo do direito. O legal da notificação é que você vai, quando você faz judicialmente, né, geralmente você faz judicialmente quando tem dificuldade em encontrar o notificado, ou você quer que vá um oficial de justiça lá, que tem fé pública. Outro detalhe, né, a notificação e a interpelação ela pode ser feita através de cartório extrajudicial também. Você pode buscar um cartório, né, que tenha competência para efetuar a notificação e interpelação. Eles fazem isso, tem um custo que é mais baixo do que o judiciário e também tem fé pública. Né? Vocês vão ver bancos utilizam muito para constituir mora, utilizam muito dos cartórios extrajudiciais. É uma ótima forma de fazer utilizar a notificação e interpelação. O que mais que eu quero lembrar a vocês? De que muito advogado usa errado. Tá? Eles chamam tudo de notificação, mas veja que tem diferença. Está aqui, ó, 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, nos casos do 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.
Veja que sublinha isso aqui, faça ou deixe de fazer. Então, a notificação é só manifestação de vontade. Tá? Quando você quer que faça ou deixe de fazer o que é de direito, aí você chama de interpelação. Tá? Então, tem diferença, vocês vão ter que ter esse conhecimento ou demonstrar isso. Eu acho legal, acho bonito, né? Quando o advogado, ou quando vocês, já no NPJ, de repente, vocês começam a mudar. Né? Que às vezes vocês dizem para o cliente, não, pode deixar, senhor fulano, nós vamos fazer uma notificação do seu vizinho. E aí, muitas vezes, você vai dizer, não vou fazer, eu vou notificar e interpelar. E no próprio instrumento, no próprio documento, na cartinha, você vai colocar ali, vem para o seu advogado, né, notificar e interpelar. Porque aí demonstra, imagina, isso também se for para o juiz, ou esse advogado sabe a diferença. Tá? Então, por isso que o CPC bota da notificação e da interpelação. Manifestação de vontade é uma coisa. Tá? Por exemplo, manifestação de vontade. Eu posso muito bem, vamos supor, lembra aqueles casos ali do inventário? Pode ser que eu seja um herdeiro e eu não queira ainda fazer uma cautelar de arrolamento de bens. Eu posso simplesmente notificar dizendo, ó, tenho ciência que o meu pai, né, eu sei que eu estou fora do núcleo familiar, tenho ciência que o meu pai veio a falecer e só gostaria de manifestar minha vontade, né, de que seja incluído no inventário em igualdade de condições, tá? E que não venha a ser lesado sob pena de tomar as medidas judiciais. Eu estou só manifestando vontade. Tá? Ah, não, eu quero que vocês me apresentem um rol de bens e tudo mais, como se fosse um arrolamento de bens. Eu não quero fazer judicialmente, quero fazer extrajudicialmente, quero fazer por meio de uma outra via. Então, você pode fazer, nesse caso, uma interpelação. Eu quero que vocês, o herdeiro que esteja na posse, ou mais de um, remetam todos os documentos, né, ou seja, uma obrigação de fazer, todos os documentos relativos aos bens do espólio, ao espólio do falecido do meu pai. Então, você vai nessa hora saber utilizar. Anota então no 726 notificação. Vou botar aqui o 727 igual interpelação. São coisas distintas e sublinha lá no 727 o faça ou deixe de fazer. 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação do respectivo edital. O requerido será previamente ouvido quando, né, diz ali, se houver suspeita de que o requerente, por meio de notificação do edital, pretenda alcançar fim ilícito, ou se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. Deferida realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Veja que esse é um procedimento especial que não tem sentença. Tá? Se vocês notarem aqui, a ideia da notificação da interpelação ela é muito parecida com aquele produção antecipada de provas. Lembra? Em que ele coloca até junto com a jurisdição voluntária, né? Notifica ou interpela e o juiz faz isso e depois entrega os autos para a parte. Hoje em dia, claro, é virtual, né? A gente não precisa entregar os autos, basta você baixar o PDF, mas a ideia é não ter sentença, tanto que não tem sucumbência. Você não vai ter nenhuma sucumbência na notificação da interpelação. É simplesmente comunicação de um ato, de uma vontade, ou para que faça ou deixe de fazer algo. Tá? Então, essa é a forma que você vai usar. A Josiane perguntou aqui, posso fazer uma notificação de interpelação para cobrar o aluguel atrasado? Isso, perfeito. Eu costumo dizer que esse é o correto. Você faz a notificação, manifestar a sua vontade, ou seja, de que ele está inadimplente, que você está insatisfeito. Diz, o artigo, a cláusula tal do nosso contrato diz que você tinha que pagar até o 5º dia. Faz 2 meses que você não paga. Estou dizendo que você está sendo constituído em mora e quero que você pague até tal dia sob pena de ajuizar um despejo. Né? Aí já vem a interpelação. Eu quero que ele venha pagar. Não só estou comunicando, como estou exigindo o pagamento na conta tal ou da forma contratada, né, sob pena de ajuizamento das medidas judiciais de despejo, etc. É a mesma coisa que o banco faz, geralmente o banco faz isso.
ele notifica e interpela, tá, para que pague aquela dívida com o banco, sob pena de ajuizar uma execução ou uma ação seja de condenatória ou monitória, seja lá o que for. Geralmente banco, né, ele faz a execução, porque tem um contrato, as formalidades legais, mas o banco geralmente dá faz essa constituição em mora, né, ele faz essa notificação e interpelação. Tá? Eu costumo dizer que toda interpelação ela também vem precedida de uma notificação. Né? Junto com a interpelação sempre vem uma notificação. Então, nas minhas eu coloco, vem notificar e interpelar nos seguintes termos. Eu explico o que está acontecendo. Tá? Eu acho que isso é o mais adequado para a tua situação, para os casos em que você vai interpelar. Dúvidas? Como é que está aí a questão de dúvidas? Ficou alguma dúvida em relação à nossa notificação e interpelação? Não? Então tá, senhoras e senhores, eu acho que é suficiente por hoje. A gente faz isso, não faz uma aula tão puxada. Aí eu vou postar no material na Mediateca para vocês dessa classificação do Ponte de Miranda. Tá? Vou colocar, e aí vocês também já vão, lembrem que na aula que vem, então, eu vou falar do mandado de segurança, que é uma ação, vou falar do JEC, posso colocar os exercícios ali também, já vou salvar ali, então agora, acabando a nossa aula, já coloco o Ponte de Miranda e os exercícios dali. E na aula que vem, então, a gente vai estudar o mandado de segurança, vamos ver uma peça do mandado de segurança, como fazer, vou dar dicas práticas e dar própria liminar. Tá? E também vamos falar do juizado especial. É algo que a gente falou, mas vou aprofundar um pouquinho mais do juizado especial, porque eu acho que você não tem tão profundo assim, né, em outras disciplinas. Tá joia? Mais alguma situação posso ajudá-los? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, agradeço a participação de todos. Sigo aqui à disposição mais um tempo. Fico aqui para quem quiser tirar dúvidas. É só chamar.